Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele tá num momento crítico da vida profissional dele, onde ele tá questionando tudo e todos. E olha que ele é alguém experiente, tá? O bicho é responsável por decisões grandes. Esse é um detalhe que sempre me chama atenção nesse tipo de conversa, onde a pessoa tá nesse momento crítico da vida profissional. No meio do nosso café, ele me olha e me diz assim, meio rindo, meio cansado, meio tenso, tudo junto ao mesmo tempo. Rafa, eu só sei que não dá mais. Eu sei que eu não quero ficar onde eu tô. Mas eu também não sei, não faço ideia de qual é o próximo passo. Isso me pegou, porque ele não fala só de insatisfação do lugar que ele tá hoje. Ele fala de direção, de norte, de não saber qual é o próximo passo. Esse é o momento em que a gente se dá conta que não tem um manual de instruções para continuar. E aí, a gente ficou lembrando da época da faculdade. Porque naquela fase tinha uma ingenuidade boa, né? A gente achava que a vida depois do diploma era um sorvete. Era uma sequência lógica, uma escadinha. Tu estuda, tu te forma e tu sabe o que vem depois. Como se o diploma aqui fosse um selo de garantia. Parabéns, agora tudo se encaixa. Mas a vida real é muito mais caótica do que isso. As peças não vêm encaixadas e às vezes elas nem parecem do mesmo jogo. Se tu reparar, a gente passa mais de uma década se preparando para entrar no mercado. Mais de uma década, mas quase ninguém é preparado para continuar nele. E aqui tem um ponto que quase ninguém fala e nem pensa, que é que tu vai passar mais ou menos 40 anos da tua vida dentro dessa fase chamada vida profissional. 40 anos. É tempo demais para caminhar no modo piloto automático, gente, esperando que caia do céu um destino ideal feito para ti. Só que é exatamente isso que acontece. Tu segue o trilho, que tá meio pronto, né? Ele é cheio de próximos passos, pessoas dizendo o que fazer, calendário, prova, aprovação e de repente tudo acabou, evaporou. Não existe mais esse meio trilho, não tem mais guia. E a vida te entrega o que ela sempre entrega: um caminho aberto, cheio de escolha e nenhuma instrução. Tu pode decidir o que tu quiser. Olha só que maravilha! Eu não tô sendo irônica. Só que essa pergunta do "e agora, o que que eu faço?", ela não é exclusiva de quem está começando. Muito pelo contrário, ela visita todo mundo em algum momento da vida. Eu já vi isso em gente com 2 anos de carreira, com 10, com 20, em quem já está na metade desses 40 anos trabalhando. E ainda assim nunca parou para pensar para onde queria ir de verdade. O padrão ele se repete, todo mundo ocupado, correndo, entregando e pouca gente sabendo de verdade para onde quer ir, sabendo qual é o destino que ela escolheu. Sabe o que é curioso? A falta de direção, ela quase nunca aparece como falta de direção. Ela aparece quando tu te sente atrasado, quando tu começa a se comparar com outra pessoa que tu malemar sabe da vida, quando tu te irrita porque tu acha que o que tu tem é pouco e tu tem que ir atrás de mais. E quando vem aquela pergunta que tu nunca fala em voz alta, que é um questionamento que tu te faz e que tu não tem uma resposta, tu não busca uma resposta. Tu te pergunta: "Eu tô indo pra onde exatamente?". E olha, caminhar sem saber pra onde ir cansa. Tu não para no caminho para comemorar uma vitória. Cansa de um jeito que as férias não resolvem, porque não é sobre falta de descanso, é falta de sentido. É mais ou menos como se alguém chegasse algum dia para ti e te entregasse um bilhete dourado, lindo, brilhante, magnífico, belíssimo, e te dissesse: "Olha, tem um trem saindo agora, tu quer ir?". E aí tu pensa: "Tá todo mundo indo, né? Quem sou eu para negar? Eu preciso ir para algum lugar, então eu vou entrar". E tu entra. E no começo é até bom, tu tá empolgado, tu vê paisagem bonita, tu tolera as feias, tu conhece gente, tu celebra quando tu tem sorte, tu reclama, óbvio, quando tu tem azar. Até que, lá pelo meio da viagem, tu percebe uma coisa: tu não perguntou pra onde esse trem ia, tu só entrou.
E aí tu trava, dá tilt e tu te dá conta que talvez tu tenha que descer do trem, já que tu não sabe para onde ele tá indo. Tu nem sabe se esse trem, na verdade, vai parar em algum momento. Então tu começa a se tocar que tu não quer ficar ali, mas tu não sabe quando e nem como tu faz para descer e pegar outro trem. O episódio de hoje é exatamente sobre isso, sobre essa lacuna entre o que tu faz todos os dias e o que tu realmente quer construir. Hoje eu quero te ajudar a encontrar ou a reconstruir a tua estrela do norte. E calma, 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 que esse conceito de estrela do norte não é nada místico, não é uma frase de caneca, muito menos filme da Disney. Eu vou usar a mesma referência que navegadores usavam lá nos primórdios quando eles cruzavam oceanos e eles não tinham mapa nenhum para seguir. Mas eles sabiam que eles precisavam atravessar esse oceano. A estrela do norte, ela é um ponto fixo no futuro que te ajuda a não se perder no meio do caos. A nossa conversa hoje vai te colocar para pensar sobre esse norte, para onde tu quer ir. Eu sou a Rafa e esse é o Entre Linhas. Aqui a gente fala sobre trabalho, futuro e o que muda quando tu pensa com mais clareza e estratégia. Vamos nessa? Tem uma cena da Alice no País das Maravilhas que pra mim é quase um raio-x do que muita gente vive no trabalho hoje. Ela tá perdida, ela encontra o gato e o diálogo é mais ou menos assim. A Alice pergunta: Você pode me ajudar? e o gato responde. Sim, pois não? A Alice pergunta novamente. Para onde vai essa estrada? E o gato pergunta pra ela. Para onde você quer ir? A Alice responde. Eu não sei, eu tô perdida. E o gato devolve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Parece uma conversa inocente, mas ela descreve com muita precisão o que muita gente vive hoje, inclusive pessoas super experientes. A pessoa faz, ela entrega, ela resolve, ela ajuda todo mundo, mas não sabe dizer para onde quer levar a própria carreira. E quando tu não sabe para onde quer ir, começa de certa forma a andar em círculos, só que andando rápido, porque vamos lembrar que a gente vive em um mundo mega acelerado. Então, tu tem aquela sensação estranha de estar sempre ocupada, mas não necessariamente avançando. E como eu citei os sintomas anteriores, esse diagnóstico ele não aparece como um estalo de nossa, eu tô realmente perdida. Até porque tu não vai querer admitir isso. Ele aparece de outras formas. Ele aparece quando tu leva, por exemplo, o trabalho para casa e sem perceber, a tua vida se resumiu àquilo. Tu sente que tu faz muito, mas algo não se encaixa. A promoção não vem, os créditos nunca existiram, é só insatisfação. Tu olha o caminho dos outros e de vez em quando tu te pergunta se devia estar no mesmo ritmo, no mesmo lugar que outra pessoa, ou pior, o que tu tá fazendo de errado, que tu também não tá vivendo aquilo. Tu sente que tu faz tudo, mas no fundo sente uma coisa de isso aqui não tá fechando, tá incompleto, não é suficiente. Tu tá incomodada. Pois é, talvez, só talvez, te falte clareza do norte, da direção, de saber para onde tu quer ir. E como eu te disse, eu já vi isso acontecer com qualquer pessoa. Não tem tamanho de cargo aqui que proteja alguém disso. A verdade, gente, é bem simples, tá? Quem não escolhe acaba sendo levado. Sabe aquela frase que tu brinca do deixa a vida me levar, a vida leva eu? Pois é, isso que acontece. Eu não vou entrar nessa frase, mas uma hora tu pode perceber que o tempo passou e tu foi levado. Tu realmente deixou a vida te levar. E ser levado aqui não vai num lugar dramático, né? Num lugar de, ai, fui levado pela vida. Às vezes é confortável, inclusive. E é por isso que tu aceita ser levado pela vida. Tu prefere ser levado por conta disso, por ser confortável. Tu vai aceitando o que chega, tu vai dizendo sim para o que parece bom, vai encaixando as coisas no teu dia. Só que o perigo é um dia tu parar para pensar e perceber que acumulou um monte de decisões, um monte de experiências que não foram tuas, que não servem para o que tu quer construir. E aí aparece aquela sensação que eu descrevi e que é difícil de explicar, que é eu tô fazendo tudo certo, mas por que parece que não é suficiente? Eu não vou entrar hoje no episódio sobre a nossa pira por sucesso,
Detalhe, a gente pira por sucesso, só que a gente nem define, nem sabe o que a gente entende como sucesso. Outra hora a gente vai falar sobre isso, tá? Mas tem uma coisa aqui que eu quero que tu perceba, e eu vou repetir para ver se a ficha cai. Sabe essa sensação de qual é o próximo passo? Esse questionamento que eu comentei que acontece com todo mundo? De fato, ele pode acontecer com todo mundo mesmo, tá? Não tem tamanho de cargo que nem eu comentei. Mas, e aqui vem o ponto que tu precisa entender, existe uma diferença importante em quem pensa de forma estratégica e quem só reage à vida. Tem gente que se perde e para, trava, fica dias, semanas, anos estagnado. E tem gente que se perde e mesmo assim continua andando. Como assim, Rafa? As pessoas mais brilhantes que eu já conheci, as mentes estratégicas que eu admiro, não dependem de ter clareza total de um caminho para seguir. Acredite se quiser, muitas delas nem diploma têm, são formadas na vida. Elas dependem de outra coisa para seguir. Elas dependem de ter clareza de um norte, ter algo dentro delas que serve como uma referência. E é uma referência simples. O norte é esse ponto que está lá na frente que diz: eu não sei o caminho inteiro, não consigo ver esse caminho, mas eu sei que é mais para lá. Não tem nada a ver com genialidade, não tem nada a ver com coragem sobrenatural, não é um super projeto, uma super meta, um super sonho. É só ter uma direção mínima quando tudo parece confuso. Essas pessoas, elas têm uma ideia do que elas querem viver mais, uma noção do tipo de trabalho que faz sentido para elas, um ponto fixo no futuro que funciona quase como uma coordenada. Essa coordenada é o que diz é mais é para lá que eu vou, é o que direciona elas. É naquele lugar lá que eu quero chegar. Perceba que em nenhum momento eu falei sobre ter um plano perfeito, muito menos um mapa detalhado. É só a capacidade de dizer, eu tô indo mais para lá do que para cá. É só uma direção mínima suficiente para te lembrar por que tu tá caminhando. Então, quando a vida desorganiza, e ela vai desorganizar, ela vai bagunçar, essas pessoas fazem algo meio que óbvio. Elas dão um passo para trás e perguntam: Espera, peraí, deu uma zoneada aqui. Para onde eu estava indo mesmo? Ah, tá. Aqui, ó, é para lá. Elas relembram o norte. Elas se reorganizam mentalmente e continuam. E eu quero que tu perceba que ainda existe dúvida. Claro, a dúvida sempre vai estar ali, mas é como se agora tu tivesse um farol para te guiar quando tudo tá uma bagunça. Ele tá apontando para lá, tu tá vendo a luz. E é aí que a vida profissional começa a ganhar forma. Não é perfeita, não é reta, mas é tua, é uma vida desenhada por ti, para ti. Quando eu falo de norte, não é porque é bonito pensar no futuro, é porque no cenário de trabalho que a gente vive hoje, se tu não tem direção, o mundo te engole. E deixa eu te mostrar por quê. Por muito tempo, carreira era quase que uma escada automática. Tu entrava numa empresa, fazia o que esperavam de ti, entregava bem e pronto, tu subia. Era previsível, era organizado, tu sabia o que vinha depois. E sim, gente, eu sei que eu tô generalizando aqui, mas tu entendeu a lógica. Essa coisa de se ter tanta clareza do próximo passo, ela ficou no conto do Era Uma Vez. Isso sim é conto da Disney. Esse mundo acabou. E mesmo assim, muita gente segue tentando viver dentro dessa lógica que não existe mais. Hoje o trabalho, ele parece outra coisa. Ele não é mais uma linha reta, ele é uma rede, né? São projetos curtos, times que mudam o tempo inteiro. Funções que aparecem e desaparecem, empresas trocando de prioridade de forma muito rápida. E sabe qual que é o teu papel aqui? Entender o jogo, se adaptar e buscar ter as habilidades desse mundo se tu quiser entrar no mercado de trabalho e permanecer nele. Pode xingar, pode espernear, mas essa é a realidade, gente. Antes era muito normal dizer: eu sou isso aqui, esse é meu escopo, eu fui contratado para fazer isso aqui, ó, ponto. Hoje o trabalho não é mais isso, né? Os caminhos são laterais, os projetos são temporários, os ciclos são curtos. Tu precisa de múltiplas habilidades para sobreviver. Não existe mais eu sou isso, tá aqui meu diploma que prova que é isso que eu sou. O jogo agora é o que eu sei fazer resolve qual problema. Isso é skill-based, é um modelo baseado em habilidades.
As empresas já estão operando assim, eu não sei se tu percebeu. Então não importa tanto o teu cargo, importa o teu repertório, a tua capacidade de aprender rápido, de conectar pontos, de navegar na complexidade. E eu ainda vejo muita gente se agarrando em título de cargo como se fosse uma boia salva-vidas, né? Quando na prática o que segura alguém é a habilidade, é o repertório, é saber se adaptar. Importa aqui quanto tu entrega, sim, como tu entrega também, a qualidade do que tu entrega muito mais. Só que importa ainda mais do que isso tudo, o quanto tu aprende rápido, como que tu se adapta de fato nesses cenários. Importa se a tua cabeça tá funcionando bem. E tem um outro ponto que muita gente não percebe. A carreira ela ficou líquida. Ela muda de forma conforme o contexto muda. E o contexto muda o tempo inteiro. A carreira hoje, ela muda com o mundo. E o mundo muda o tempo inteiro. Esse é o ponto. É perigoso acreditar que tu vai trabalhar para sempre em uma única caixinha. O que a gente vê é a tecnologia acelerando tudo, a economia oscilando, os produtos que são lançados hoje, mas se não se adaptarem sempre, amanhã eles podem estar obsoletos. Papéis que surgem e desaparecem. E aí tem outro fato. Eu sei que tu adora receber um conselho, mas lembra que o mapa da geração anterior não funciona no terreno em que tu pisa hoje. Antes, tu até podia seguir um fluxo, um caminho, um trilho de alguém e dar certo. Hoje, se tu segue só o fluxo, tu vira massa de manobra do algoritmo do mercado, da cultura da empresa que tu trabalha, das urgências dos outros. E aqui eu vou te dizer uma coisa que talvez tu não goste muito de ouvir, tá? Vou tirar o band-aid rápido para doer menos. Tá preparada? Não é obrigação da empresa que tu tenha uma carreira incrível. É tua obrigação construir uma carreira que faça sentido para ti. Empresa nenhuma vai fazer essa engenharia por ti. No máximo, ela te dá demanda, ela te dá tarefa. Ela não vai te dar um caminho das pedras que faça sentido para ti. Eu não estou dizendo que a empresa não tem responsabilidade na estrutura de fornecer um ambiente adequado, de te dar possibilidade, oportunidade. Não é isso. Eu tô causando aqui porque tem gente que ainda espera o chefe dizer o que tem que fazer da vida. Esquece, gente. E é por isso que tu vê tanta gente competente esgotada, tanta gente executora sem rumo, tanta gente com currículo impecável, mas a vida profissional sem alinhamento interno. De que adianta esse monte de título acumulado se tu tá infeliz? Tem um relatório que saiu recentemente que mostra que, claro, da amostra das pessoas que responderam à pesquisa, né? Mas 40% dessas pessoas são brasileiras e eles dizem que eles têm vontade de trocar de emprego, mas eles continuam no mesmo lugar. Olha que louco isso. Quase metade, 40%, quase metade vivendo nesse misto de não gosto do que eu faço, então eu quero trocar, né? Mas com esse sentimento de eu não sei pra onde ir. Então eu escolho ficar no mesmo lugar, é mais seguro. E 45% desse grupo que respondeu a pesquisa sentem estresse todos os dias. Eu sinto que as pessoas meio que aceitaram que a ideia de emprego é isso mesmo, né? É viver estressado, é ter um trabalho para pagar boleto. E eu discordo muito disso. Para mim, essa aceitação de entender que o emprego é só isso mesmo, esse é o custo de viver com um mapa que não é teu. E quando o mapa não é teu, ele não vai te deixar satisfeito, ele não vai funcionar. Sabe por quê? Porque tu não escolhe. Tu reage, tu vai indo, tu tenta acompanhar e tu se mede pelos outros. Tu vive apagando incêndio. Sem direção, tu espera que o caminho te leve para algum lugar. Com direção, tu consegue dizer: isso aqui combina comigo, isso aqui não combina mais. As pessoas que se destacam hoje não são as que sabem tudo, são as que sabem se orientar melhor, as que conseguem conectar o que viveram, o que estão vivendo e o que querem construir lá na frente. São as que não precisam de um mapa perfeito para continuar. Elas precisam de um rumo, de um norte, de uma direção. E é por isso que ter um norte importa tanto. Sem norte, tu vive na aleatoriedade da vida, tu vive vulnerável, à mercê dessas coisas. Com o norte, tu começa a construir, passo por passo, de um caminho, de uma carreira que tem sentido para ti.
Tá, Rafa, legal, hein? Gostei desse conceito da estrela do norte. Já entendi que se eu tiver uma direção, eu não vou ficar tão vulnerável assim, tão à mercê do que os outros decidem por mim. Mas o que que é esse tal do norte que tu tanto fala? Me explica um pouco melhor. Pra te explicar, eu quero voltar para uma imagem antiga que eu sei que vai ser fácil para que tu fixe na tua memória e tu lembre disso sempre. É o seguinte: antes de existir GPS ou qualquer outra tecnologia de geolocalização, navegadores cruzavam oceanos inteiros usando uma única referência fixa no céu, a estrela do norte, ou a tal da estrela polar. Agora também lembrei do Cruzeiro do Sul. Não sei se dá para usar como a mesma referência aqui, mas fixa essa ideia na tua mente de que existe uma estrela do norte, a tal da estrela polar, e que enquanto tudo ao redor muda, né, tipo o vento, o mar, o clima, dia, noite, a estrela ela continua lá, no mesmo lugar. E essa estrela, ela não mostrava o caminho para os navegadores. Ela só mostrava a direção. E isso bastava para eles seguirem viagem. O trabalho hoje funciona bem parecido se tu parar para pensar. A gente vive rodeado de mudança, de pressão, de tarefas urgentes, opiniões, caminhos possíveis. É muita coisa ao mesmo tempo. E se tu não tem algo que te lembre para onde tu quer ir, tu acaba sendo levado pelo ritmo do dia, não pelo que faz sentido para ti. Não é que tu não consiga entregar, tu consegue muito bem, inclusive. Tu resolve, tu faz acontecer, tu ajuda, tu mantém tudo funcionando. Eu sei que tu tenta dar conta desses zilhões de pratinhos que tu pegou pra ti e agora tu tem que manter todos eles girando. Tu se sente responsável por isso. Mas isso não significa que tu tá indo na direção certa. Só significa que tu sabe executar. E aqui é que entra o norte. Ter um norte não é desenhar um plano perfeito, não é saber todos os passos, é só ter uma ideia clara, ou pelo menos um pouco clara, do tipo de futuro que tu quer construir. É algo simples o suficiente para tu conseguir responder mesmo nos dias difíceis, que é mais para lá que tu precisa ir. Quando isso existe, muita coisa fica mais leve. Tu sente menos dúvida, tu para de se medir pelos outros. Tu identifica rápido o que combina contigo e o que não combina mais. Tu toma decisões com mais calma. Tu para de viver numa ansiedade constante do meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Tudo se encaixa melhor porque o que tu quer, o que tu pensa e o que tu faz começam a apontar para o mesmo lado. Percebe isso? E isso é o que muda o jogo. Percebe o que está nas entrelinhas aqui? Sem norte, tu vive apagando incêndios, sendo a pessoa executora. Com o norte, tu escolhe o que te aproxima do que tu quer construir. Então fixa na tua cabeça que toda vez que eu falar sobre ter um norte é o mesmo que ter uma direção. E a direção é o que sustenta uma vida profissional longa. Lembra do que eu falei lá no início, né? Nós vamos passar uns 40 anos nesse caminho. Enquanto eu escrevi esse episódio, eu lembrei de uma explicação do Kahneman. Aliás, se tu nunca ouviu esse nome, depois tu pesquisa. Esse cara é muito foda. Ele é uma das maiores referências quando o assunto é por que a gente decide do jeito que decide. Ele fala muito sobre o sistema 1 e 2 para explicar o nosso cérebro e essa questão da tomada de decisão. Uma das ideias mais importantes dele é essa daqui, ó. O que você vê é tudo o que existe. O cérebro pega o que tá fácil, o que apareceu agora, o que é mais visível, e trata isso como se fosse a única realidade. Não porque tu é preguiçoso, tá? Mas porque é assim que ele economiza energia. E isso se junta com o segundo ponto: o cérebro gosta de coerência. Ele quer uma história que faça sentido rápido, mesmo que faltem peças, mesmo que a história não esteja completa. O Kahneman explica que o nosso lado automático, que é o tal do sistema 1, ele monta a melhor narrativa possível com o que ele tem na hora. E o nosso lado lógico, o sistema 2, muitas vezes só concorda, porque entrar em análise profunda dá trabalho. Tem que pensar, né, gente? Tem vezes que tu não gosta de pensar que eu sei, aí sim mora a preguiça. Mas o Kahneman diz o seguinte: o sistema 1 constrói uma narrativa coerente com as ideias ativadas no momento. O que não está ativado é tratado como se não existisse. Eu vou te trazer um exemplo fácil para entender.
Se eu te pergunto agora, qual profissão é mais perigosa? Policial ou lenhador? A maioria vai responder policial, porque é o que mais aparece na tua frente. Tu vê notícia, tu vê série, tu tá conversando sobre isso, tu vê filme, mas a profissão mais perigosa, se analisada de acordo com as estatísticas, é a de lenhador. Então, por que a gente responde errado? Porque o nosso cérebro escolhe o que é coerente com o que está mais visível, não com o que é verdadeiro. Agora, trazendo isso para o que a gente está falando aqui sobre carreira, é exatamente assim que a gente se perde quando não tem um norte. Sem direção, o cérebro ele precisa montar uma história para justificar as suas decisões. E ele usa o que está na frente dele naquele dia, naquele momento. Então é uma comparação rápida, é um comentário que mexeu contigo, é uma urgência que surgiu, uma oportunidade que parece boa, um medo do futuro, um elogio inesperado, uma mudança na empresa. Tudo isso vira a história. É como se essa história parecesse coerente naquele momento, mesmo que tu não vá atrás dos fatos de aprofundar mais, tu só acredita. Mas é uma coerência falsa, é a coerência do momento, não a coerência do que tu quer construir. Agora, quando tu tem um norte claro na tua mente, isso vira outra coisa, porque o norte ele ativa as informações que sem ele elas não existiriam, tu não lembra, elas ficam apagadas. São os teus valores, o tipo de trabalho que te desenvolve, o que te desgasta, o impacto que tu quer deixar, o tipo de ambiente que tu rende mais, o tipo de problema que tu gosta de resolver, entende? Quando isso está ativo, o sistema um não monta a história sozinho, o sistema 2 que entra. A coerência deixa de ser o que apareceu hoje e passa a ser o que combina comigo e com o futuro que eu quero. E aí, toda a tomada de decisão muda, porque a decisão não é mais montada com pedaços soltos, com o que tu tá vendo no dia, ela é montada com base em direção, com base no que tu sabe e relembra sobre quem tu é, o que tu quer. Pegando tudo o que o Kahneman explica, a minha leitura aqui é que a coerência, ela é a linha que impede o teu cérebro de tratar o que apareceu agora como se fosse tudo o que existe no mundo. Então, colocando o norte aqui, ele não te dá todas as respostas, mas ele garante que tu não vai decidir a tua carreira com base apenas no que é mais visível, no que está acontecendo em determinados momentos, e sim no que é mais verdadeiro para ti, no que é coerente com o lugar que tu quer chegar. Tá, mas como é que se encontra esse tal de norte? Primeira coisa, não romantiza isso. Norte não é o propósito de vida, não é a missão que tu precisa cumprir, não é uma frase iluminada que vai surgir nos teus sonhos. Norte é como se fosse a tua bússola interna. É aquilo que te ajuda a decidir com intenção quando o dia tá cheio, quando tem pressão, quando tudo parece urgente. É a tua forma de não se perder no meio do caos. E essa bússola não é algo que tu compra, é algo que tu constrói. E a construção começa de um jeito bem simples, prestando atenção em ti. Olha só, não é olhar para fora, é olhar para dentro. E essa parte muita gente pula porque a gente tende a evitar olhar para dentro. Mas sem isso, gente, o teu cérebro ele vai continuar te colocando em cilada. Eu vou te contar algo que eu faço e que me ajuda muito, tá? É ter um caderno de vontades. Ai, como assim adulto pode ter vontade? Gente, vai ser feliz. Muita gente acha que esse negócio de fazer o que tu tem vontade é papo pra quem tá no começo da vida, pra quem não tem boleto pra pagar, pra quem tem 20 e poucos anos, pra quem tá numa fase de experimentar tudo. Só que é justamente o contrário. Quanto mais adulto tu é, quanto mais responsabilidades tu tem, quanto mais tempo tu já trabalhou, mais importante fica entender o que realmente tu quer. Escreve isso daqui, ó. Ter vontade não anula cumprir decisões. Uma coisa não cancela a outra. Tu pode ter responsabilidade, compromisso, entrega e ao mesmo tempo ter clareza sobre o que tu quer construir. E sabe por que faz sentido para o momento da tua vida agora? Porque agora tu tem menos tempo para gastar com caminhos aleatórios e mais impacto nas tuas decisões. Vontade não é imaturidade, é o contrário, é maturidade. É tu conseguir assumir o que te move em vez de deixar que o ambiente decida isso por ti. É bancar que tu é capaz de chegar onde tu quer.
E sabe por que funciona? Porque a vontade, ela é honesta. Abrindo aqui pra vocês, eu sempre fui uma pessoa muito bitolada em meta, tá? Sabe quando vira o ano e a gente faz aquela lista gigantesca com números belíssimos pra alcançar? Aí vai passando o ano, chega lá na metade do ano e tu nem lembra mais, né? Ou tu percebe que os números que tu colocou ali versus a realidade, meu Deus, tá longe pra tu alcançar. E aí tu te frustra e tu se acha a pior pessoa do mundo, a pessoa mais incompetente que existe na Terra. E o número, gente, é muito importante. Eu sempre uso o número, porque ele nos dá a guia, ele também coloca aqui uma régua, né, pra gente conseguir conquistar. Só que o problema aqui não é o número, o problema é a meta mesmo. Às vezes, tu não cumpre a meta porque a meta não é tua. Então a meta pode acabar sendo um fantasma na tua vida. Às vezes, a meta que tu cria é o que o ego quer. Às vezes, é influência externa. Às vezes, é só uma pressão. A vontade é diferente. A vontade revela o que faz sentido de verdade pra ti. E é isso que constrói a tua bússola. Como que funciona esse tal de caderno de vontades? Tu vai pegar um caderno ou uma folha e tu vai escrever sem julgamento. Tu escutou isso que eu disse? Sem julgamento. Tu vai escrever o que tu quer experimentar, o que tu quer aprender, o tipo de trabalho que te puxa pra frente, o tipo de situação que te drena, os ambientes onde tu cresce, os comportamentos que tu quer repetir e os que tu não quer mais viver. Só isso, bem básico. E aí, tem um detalhe que faz toda a diferença aqui, tá? Tu precisa escrever. Tua memória nem é boa, que eu sei. Tua memória é de peixe. Não adianta confiar que tu vai lembrar. A mente esquece, ela distorce, ela mistura, ela vai trocar a ordem do que tu decidiu. E aí tu vai voltar a cair no o que você vê é tudo o que existe, que o Kahneman trouxe. Quando tu escreve, tu deixa claro, tu deixa explícito. Escrever vai fazer com que tu tenha esse guia e tu vai revisitar ele sempre. E aí o mais louco é que de repente, como tu escreveu e tu vai revisitar isso, tu vai perceber que tem coisas que te fazem muito bem e que tu tá fazendo, que estão na tua rotina, que tem ambientes que te deixam maior e que alguns tipos de trabalho te sugam, que certos desafios te energizam, que certas escolhas elas acabam se repetindo, boas e ruins, mesmo sem tu perceber. E é aí que o teu norte ele começa a aparecer. Não como um mapa detalhado, fechado, mas como um sentido mais claro, que é aquela coisa do eu quero caminhar mais para esse lado do que para aquele. E aqui vai entrar também a parte prática. Tu não precisa fazer uma grande mudança na tua vida. Tu não precisa largar o emprego, trocar de área, virar outra pessoa. Não é sobre isso. Tu começa pequeno, com as escolhas de hoje, e conforme tu vai entendendo como funciona, tu vai fazendo os ajustes. Tu vai começar com as decisões que te colocam um pouco mais perto do que tu quer construir, não do que o momento vai te empurrar a goela abaixo naquele dia. E quando tu faz isso, a tua vida profissional, ela começa a ganhar uma direção e ela vai ter coerência, que é isso que a gente está buscando. E aí, gente, eu não tô dizendo que a partir daqui tudo fica claro, bonito, organizado, com uma trilha sonora de filme. Não fica. Tu ainda vai duvidar, tu ainda vai sentir medo, tu ainda vai fazer escolhas erradas e tu ainda vai ter dias que tu vai pensar: puta que pariu, desculpa o francês, mas eu tô perdidaço. A diferença é que quando tu sabe onde tu quer chegar, quando tu te perder, tu sabe pra onde voltar. É isso que um norte faz. É isso que eu chamo aqui de coerência. Com o norte, tu transforma essa ansiedade em uma direção, porque tu para de seguir qualquer caminho, porque agora tu sabe quais caminhos tu não aceita mais, quais não fazem sentido pra ti. E tu também sabe o que vale muito a pena suar. A meta que vale ter um número lá no alto e que vai fazer valer a pena. E assim, tu não vai mais levar o fecho do gado da Alice. Não uma vida instagramável, mas coerente com quem tu é, com o que importa pra ti e com o que tu quer construir no mundo. Coerência é paz e uma carreira coerente não é algo que alguém te dá, não é algo que a empresa constrói por ti. É algo que tu assume, tu que vai bancar isso passo por passo, decisão por decisão, com a tua bússola interna acesa. E sendo bem direta, se tu não fizer isso por ti, ninguém vai fazer. Não por maldade, mas porque não é responsabilidade de ninguém viver a tua vida.
Talvez eu tenha puxado o band-aid rápido demais. Se esse episódio te cutucou em algum lugar aí, manda pra alguém que tá se sentindo confuso. Tu vai ajudar essa pessoa, eu tenho certeza. Eu sou a Rafa e esse é o Entre Linhas e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente!